Bom, últimas questões aí, pessoal. Questão 10. Normas de segurança determinam que um certo tipo de avião deve levar, além do combustível suficiente para chegar ao seu destino, uma reserva para voar por mais 45 minutos. A velocidade média desse tipo de avião é 200 km por hora. Chamei aqui de V, então, velocidade. E o seu consumo é de 35 litros de combustível por hora. Com base nisso, pode-se dizer que a quantidade mínima de combustível, incluindo a reserva, necessária para uma viagem de 250 km é, em litros, igual a... Bom, a velocidade do avião, pessoal, é de 200 km por hora. Isso significa, né, que ele vai então viajar 200 km em 1 hora. A gente quer saber quanto tempo demora para o avião voar 250 km. E isso daí vai demorar então um tempo t. Né? Então a gente consegue achar esse tempo t, que vai durar a viagem, fazendo essa regra de 3. Então 200t, né, multiplicando em cruz aqui, é igual a 250. Então o t é 250 sobre 200. Isso aqui vai dar, simplificando em cima e embaixo por 5, ó, 5 sobre 4, que é 1,25. Então, o avião ele vai fazer essa viagem de 250 km em 1 hora e 25, né? Que é a mesma coisa que 15 minutos. Porque 0,25 de hora é 1/4 de hora, né? E como a hora tem 60 minutos, 1/4 de 60 minutos é 15 minutos. Só que aí ele tem que levar combustível, né, reservado aí para mais 45 minutos de voo. Então, a quantidade de combustível que ele tem que levar é para 2 horas, né? Que seria 1h15. Vou colocar aqui tempo total, né? Que seria o tempo da viagem mais o tempo reserva, seria de 1h15 minutos mais 45 minutos, que daria aí um total de 2 horas redondo. Então, ele precisa ir levar combustível para 2 horas de voo. E se ele gasta 35 litros por hora de voo, significa que ele vai ter que levar aí um total de 70 litros, né? 35 para cada hora. Que é a letra D. Questão 10, questão 11, né? Ele deu aí duas sequências. A sequência 1, que o A1 é 3, o A2 é 12 e o A3 é 27. Ele deu a sequência 2, que o B1 é 1, o B2 é 2 e o B3 é 3. Pode-se afirmar que os AI são inversamente proporcionais aos BI. Bom, nessa afirmativa A, pessoal, ele está falando assim que o A1 ele é inversamente proporcional ao B1, o A2 é inversamente proporcional ao B2 e o A3 é inversamente proporcional ao B3. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, significa que o produto delas dá uma constante. Então, o que ele está falando aí é que 3 vezes 1
é igual a 12 vezes 2, que é igual a 27 vezes 3. Só que tá errado, né? 3 vezes 1 não é igual a 12 vezes 2 e não é igual a 27 vezes 3. Então, o A1 não é inversamente proporcional ao B1, né? O AI não é inversamente proporcional ao BI. Isso daí ela tá errada. Letra B. Os AI são diretamente proporcionais aos quadrados dos BI. Bom, se duas grandezas são diretamente proporcionais, a divisão delas dá um valor constante. Vamos ver. Então, ele está falando assim, que se a gente dividir 3 por 1 ao quadrado, vai ser igual a 12 dividido por 2 ao quadrado, que vai ser igual a 27 dividido por 3 ao quadrado. 3 dividido por 1 ao quadrado dá 3. 12 dividido por 4 dá 3. E 27 dividido por 9 dá 3. Então, como isso aqui está dando igual, essas grandezas aí, o AI, ele é diretamente proporcional ao BI ao quadrado. Tá? Então, a alternativa correta aí é a letra B. Vamos olhar as outras. Ó. Na C, ele fala que os AI são inversamente proporcionais aos quadrados de BI. Então, ele está falando que 3 vezes 1 ao quadrado é 12 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 27 vezes 3 ao quadrado. Essa aqui é errada, né? Porque, ó, 3 não é igual a 12 vezes 4. E na D, ele está falando aí que os AI são diretamente proporcionais às raízes quadradas dos BI. Então, ele está falando que 3 dividido por raiz de 1 é igual a 12 dividido por raiz de 2, que é igual a 27 dividido por raiz de 3. Essa é falsa também, né? Porque aqui você tem 3 e 12 dividido por raiz de 2 é irracional. Então, 3 não é igual a um número irracional, então essa daí é falsa. Massa. E a última questão aí, questão 12. Se X homens, trabalhando X horas por dia durante X dias, produzem X artigos, então o número de dias necessários para que Y homens, trabalhando Y horas por dia, produzam um número Y de artigos é uma questão de regra de 3 aí composta, né? Só que algébrica, né? Então vamos montar nossa tabelinha aqui, ó. Homens, horas por dia, dia e artigo. Eu vou trocar esses homens aqui por trabalhadores, tá? Pra não ficar H e H. Então ele falou assim que X trabalhadores durante X horas por dia, durante X dias, produzem X artigos. E ele quer saber, então, o número de dias necessários, que eu vou chamar aqui de D, necessários para que Y homens, trabalhando Y horas por dia, produzam Y artigos. Então, a nossa grandeza incógnita é o número de dias. Então, vamos comparar a nossa grandeza incógnita aqui com as outras grandezas. Vamos começar aqui comparando, então, o dias com os trabalhadores. Se você produz aí o mesmo número de artigos trabalhando aí uma quantidade fixa de horas por dia, quanto mais dias você trabalha, menos trabalhadores você vai precisar, né, para produzir esses mesmos artigos. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora, se a gente manter aqui os artigos constantes e os trabalhadores constantes, quanto mais dias, menos horas por dia você vai precisar, né? Porque os trabalhadores e os artigos vão ser constantes. Então, quanto mais dias você tem para trabalhar, menos horas por dia você precisa trabalhar para conseguir fazer a mesma coisa. E, finalmente, vamos manter aqui os trabalhadores e as horas por dia constantes. Então, tem a mesma quantidade de gente trabalhando a mesma quantidade de horas. Quanto mais dias eles trabalham,
mais artigos eles produzem. Então, essas duas aqui são diretamente proporcionais. Agora que a gente já analisou aqui o comportamento das grandezas, vamos montar a nossa equação. Então, pega aí a razão da grandeza incógnita, que é x sobre d, e a gente vai igualar, né, a essas outras razões. As razões aqui, pessoal, vão ser x sobre y, x sobre y, x sobre d e x sobre y. Então, eu peguei aqui a minha razão, x sobre d, e eu vou igualar a. Aí, como essa aqui é inversamente proporcional, a gente inverte ela. Y sobre x, essa daqui também, y sobre x. E essa aqui ela é diretamente proporcional, então a gente não inverte essa, x sobre y. Esse y corta com esse x corta com esse x, e a gente tem que x sobre d é igual a y sobre x. Você quer o valor de d, né? Então, isola o d, passa ele para lá e passa o x e o y para cá. Então, x vezes x, x ao quadrado, é igual a yd. Então, d é x ao quadrado sobre y, que é a letra B. Beleza? Bom, pessoal, com isso a gente encerra aí a correção da tarefa. 12 exercícios da Epicara aí para vocês praticarem. Tirem todas as suas dúvidas. Se teve alguma questão aí que não ficou clara, me procurem aí no privado que eu dou um help a mais. E no mais é isso. Amanhã a gente se vê aí com geometria. Valeu, galera!